Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho trazer um pouco aqui para nós a questão do perdão e da aceitação. O perdão e a aceitação, eles são muito importantes para que a gente se liberte, para que a gente consiga seguir adiante, né? Porque quando a gente não perdoa, e vou até falar um pouco antes disso, né? Porque o que a gente tem de referência de perdão e de aceitação? Que é uma concordância com aquilo que me aconteceu, né? Então me aconteceu algo muito ruim, um abuso sexual, abusos emocionais. É lógico, gente, que nós não estamos aqui também para julgar ninguém, né? Nós estamos e também não estamos aqui para diminuir a nossa dor, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que não existe assim a gente continuar culpando o outro, porque também nós não vamos sair do mesmo lugar, né? Era o grau de consciência que a pessoa tinha, né, naquele momento, né? Então, enfim, e nós, né, a gente entender que se a gente passou por tudo isso, né, é realmente pra gente estar aqui hoje, né, buscando ampliar a nossa consciência, buscando esta evolução, porque se a gente não tivesse passado pelas situações difíceis que passamos, o que acontece em regra? A gente se mantém naquele lugar confortável. Então, realmente, este crescimento, esta evolução traz dor, né? E que a gente veja esta dor nos acolhendo, né? Então, que a gente realmente acolha o que a gente passou, porque está impresso no nosso corpo, está impresso no nosso DNA. Então, ninguém aqui está diminuindo a dor de ninguém, mas que a gente assuma a autorresponsabilidade, não pelo que o outro fez, né? Mas que a gente assuma a autorresponsabilidade de que a gente quer ficar em paz com as coisas que nos aconteceu, porque a gente não consegue mudar o passado. E se a gente ficar então com essas memórias, né? Porque então está no nosso inconsciente aí todas essas memórias e esses sentimentos que ficaram plasmados em nós, né? Então, se a gente não olha, né, para essas memórias, ressignificando, né? Então, este perdoar significa realmente compreender, ressignificar essa nossa história para que a gente consiga seguir adiante e a gente aceite essa história de forma a compreender, né, que inclusive se nós estamos aqui e se nós vamos chegar muito mais adiante, né, em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, mental, né, se a gente realmente tiver outra referência de perdão e aceitação dentro de nós, e que perdão não é assim concordar com o que nos aconteceu, mas sim acolher a nossa dor, né, que a gente passou por aquilo, né? Então não tem como falar que a gente não passou também, né? Diminuir, né, esta dor, mas a gente acolher e entender, inclusive, porque muitas vezes vibramos em sentimentos de injustiça, de medos, de revoltas, de ódios, né? De culpar o outro, né? Ou de se culpar muitas vezes por a gente também ter reações devido a isso estar inconsciente, né? Então a gente não ter consciência disso e então a gente reagir dessas formas, né? Então, por exemplo, pais que batem nos filhos, gritam, eles viveram isso, né? Eles viveram isso está impregnado neles. Eles até conseguem muitas vezes não bater, né? Então, quer dizer, já existe uma melhora, já existe um controle, um autocontrole de alguma forma,
né? Mas muitas vezes as reações automáticas são essas, né? Os nossos sentimentos, mediante as situações que nos apresentam, são essas. E as situações que nos apresentam são exatamente para a gente olhar todos esses sentimentos, todas essas memórias que estão lá nesse inconsciente, né? E que a maioria delas foi plasmada até os 7 anos de idade. Então, por isso a gente fala da importância do autoconhecimento, né? Não só dos educadores, dos pais, mas de todo mundo. Por quê? Porque mesmo adulto, mesmo em qualquer fase da vida, se a gente não se olha, a gente não se observa, a gente está reagindo da mesma maneira e a gente está magnetizando situações para as nossas vidas repetidas vezes. Por mais que seja com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, mas o que está se repetindo é aqueles sentimentos que estão ali plasmados e muitas vezes inconscientes. Então, situações que nos remetem a gente se culpar ou culpar o outro, né? Porque o que magnetiza as situações para nós é o que a gente emana ao universo, né? E o que magnetiza são os sentimentos, né? Então a gente conversou já sobre isso no vídeo de como a gente funciona, que o pensamento é elétrico, né? Então ele vai ser emanado, mas o que magnetiza são os sentimentos, né? Então a gente magnetiza pessoas, situações para validar isso que a gente está emanando, né? E realmente é para a gente se olhar o que eu estou ali, né? Para olhar e compreender, né? E quando a gente compreende aquele sentimento que a gente está emanando ali na origem, né? E sem os julgamentos e sem as culpas em relação aos nossos pais, em relação aos nossos educadores, em relação aos nossos antepassados, que por mais que a transmissão, né, desses padrões, dessas crenças seja desta forma, né, a gente entender que todos nós, a gente vem aí para olhar para isso, né? Mas que a gente só pode fazer por nós mesmos, a gente não vai mudar o outro, né? O outro, ele vai ter que mudar pela vontade dele, né? Mas a partir do momento que a gente olha para nós e muda, né? E transmuta esses sentimentos aí plasmados, essas memórias que estão aí impregnadas em nós, o nosso DNA, e que a gente reage sempre da mesma forma, e que a gente está emanando sempre esses sentimentos, a gente vai não só magnetizar outro tipo de situações, né, que vai ser o que a gente vai estar emanando, coragem, alegria, presença, mais amorosidade, e esses sentimentos também serem ressignificados, porque a gente traz muito também, por exemplo, a gente carrega amorosidade como submissão, fazer o que o outro quer, né? Não é esse tipo de amor, viu, que nós estamos falando. Isso também, então, ressignificar essas referências que nós temos dentro de nós sobre aceitação, perdão, que não é submissão, não é conviver, né? Não é concordar com o que o outro fez, mas é ressignificar em nós não só os conceitos de perdão, de aceitação, de amor, mas também a gente ressignificar as memórias, né? E uma ressignificação que traz muita consciência é que a gente, vamos dizer, teve que passar por aquilo para a gente realmente buscar, né, toda esta consciência e a gente conseguir dar passos, né, na nossa vida adiante e a gente realmente ir conquistando esses sentimentos que vão trazer a prosperidade em todos os sentidos, né, da nossa vida. Então, que a gente ressignifique, né, primeiramente esses conceitos de perdão, de aceitação. Eu venho trazer aqui para vocês também uma técnica que eu fiz e faço ainda, da Elaine Orives, que é a técnica Hertz, que é para limpeza de memórias, né, para limpezas desses sentimentos impregnados que ficaram em nós,
pelo que a gente vivenciou, que é a técnica Hertz. Então, se vocês quiserem procurar, ela traz a técnica Hertz de forma gratuita aí para a gente vivenciar, experienciar, né? E a gente fazer. E trago também que seja feita repetidas vezes, né? E que também a gente traga esse tipo de conteúdo para nós diariamente, porque é através da repetição que a gente aprende, né? Ou através da repetição ou através de altos impactos, né? Então, um acidente, uma quase morte, né? Coisas que realmente vão impactar e vão trazer, não, o que é a vida, né? Para que eu estou aqui? Então, eu tô aqui para... Pode pintar ele. É isso, não é? Então, só um minutinho, tô acabando aqui. Então, para que a gente está aqui, né? É realmente para a gente ampliar essa consciência e essa melhoria ir acontecendo e vai reverberando nos relacionamentos e reverbera no financeiro. Então, quer dizer, a gente focar nisso, na nossa melhora, na nossa ampliação da nossa consciência, nesta, vamos dizer, nesta compreensão, né? Que a gente fala cura, mas não é uma cura, porque a gente vai compreender e a gente vai compreender também que muitas vezes a gente vai continuar atuando, reagindo da mesma maneira, mas que a gente se retrate, né, com as pessoas, com as crianças, com as pessoas, traga uma comunicação clara, assertiva, né? Ó, eu não queria ser tratado assim, eu realmente perdi a cabeça, né? E porque realmente essas reações, como estão muito enraizadas em nós, elas vão ser as primeiras reações que teremos, né? E trazendo essa consciência, internalizando esta consciência, esta ressignificação. Eu já estou terminando, amor. Olha lá, sua torre. Trazendo sentido, um outro sentido, uma ressignificação realmente dessas memórias e do que a gente tem de referência dentro de nós, vai trazer, vamos dizer, entre aspas, essa cura, essa compreensão, né? Este perdão, esta aceitação da nossa história para que a gente caminhe. Porque se isso não acontece, essa aceitação, este perdão, né? A gente fica ali parado neste passado. A gente fica com esses sentimentos ali estagnados, que já estão estagnados, de ódio, de raiva, de revolta, de culpa, de julgamento, e a gente vai estar estagnado na nossa vida. Então trago isso para nós, para que a gente também traga uma outra referência para as nossas crianças, para todas as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, né? E de forma sempre muito amorosa, né? Amorosa, acolhendo a nossa criança interior, acolhendo a nós mesmos, sem julgar a ninguém, né? Com realmente muito amor, honra e respeito. Tá certo, queridos, queridas? Um grande abraço, um grande beijo no coração e até a próxima.